A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, mais uma vez, pela graça de Deus, me encontro aqui para que possamos juntos, mais uma vez, meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Hoje eu estarei ministrando aqui um estudo da palavra de Deus, baseado no tema A Ressurreição dos Mortos. E para isto, eu convido a todos para fazermos a leitura da palavra de Deus. Se você tem aí ao seu alcance a palavra do Senhor e pode, neste momento, fazer a leitura juntamente comigo, acompanhar aí a leitura, é muito importante. Agora, se você não pode, preste atenção na leitura da palavra de Deus e também assista este estudo até o final, preste bastante atenção e depois que você assistir, você faça aí o seu comentário. Não importa se você gostou ou não gostou, posta aí. Para mim é muito importante, entendeu? A sua participação. E também, se este estudo te edificar, deixa aí o seu comentário, o seu like, também ativa o sininho da notificação para quando postarmos uma nova mensagem, um novo vídeo aqui, você possa receber uma notificação no seu aparelho celular. E também você deve compartilhar este estudo com outras pessoas para que outros também possam chegar ao conhecimento da palavra de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 3 até o versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm.
mas que isso seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Amém. Amados irmãos, nós acabamos de fazer aqui a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 3 até o versículo de número 20. Como já disse, hoje estarei ministrando um pequeno estudo da palavra de Deus, baseado no seguinte tema: a ressurreição dos mortos. É um estudo bastante importante para todos nós que servimos a Deus e também para aqueles que não servem a Deus. É muito importante sabermos disso, sobre a ressurreição dos mortos, porque tanto os que morreram salvos, quanto os que morreram sem salvação, vão ressuscitar. A Bíblia nos deixa bem claro sobre isso. E nós estaremos falando sobre isso no decorrer deste estudo da palavra do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Irmãos, a doutrina da ressurreição se baseia essencialmente sobre o fato da ressurreição de Cristo. O Mestre Jesus Cristo enfatizou e deu um sentido especial a essa doutrina em João capítulo 5, versículos 28 e 29, deixando claro que não haverá uma única, geral e simultânea ressurreição para os mortos, e sim que acontecerá em duas fases distintas: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. O que é a ressurreição? Primeiro, no sentido original, duas palavras gregas, anastasis e ageiró, definem o termo ressurreição. Elas claramente indicam tornar a vida, levantar-se, erguer-se, despertar e acordar. Segundo, no sentido doutrinário, ressurreição é a outorga da vida ao que havia se extinguido fisicamente. É o ato do levantamento daquilo que havia estado no sepulcro. Várias vezes nos deparamos com a expressão ressurreição dos mortos na palavra de Deus. Em 1 Coríntios, onde nós lemos no capítulo de número 15, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, principalmente os versículos 12, 13, 21 e também no 42, fala sobre isso. Ali se refere a uma ressurreição geral de justos e ímpios. Porém, quando se refere aos justos, nós podemos observar que a expressão no original é restritiva e se traduz por ressurreição de entre os mortos. A expressão de entre os mortos quer dizer
os mortos tirados no meio de outros mortos. Por exemplo, igual a ressurreição de Jesus. Jesus, quando ressuscitou, ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus foi tirado de dentre os mortos. Porque quando Jesus Cristo foi sepultado, também haviam muitas pessoas sepultadas. Mas Jesus Cristo foi o único que ressuscitou ali para nunca mais voltar a morrer. Ressuscitou para viver eternamente. No Antigo Testamento, nós encontramos vários personagens importantes ali na história do Antigo Testamento que demonstram, ou melhor dizendo, demonstraram a sua confiança e crença na ressurreição. Abraão cria na ressurreição, Gênesis capítulo 22, versículo 5. Um dos filhos de Coré, cantor, salmodiava sobre a ressurreição no Salmo 49, versículo 15. O profeta Isaías cria e profetizava sobre a ressurreição. Isaías capítulo de número 26 e versículo 19. Daniel, profeta e estadista, declarou sua crença na ressurreição. Está em Daniel, capítulo 12, versículos 2 e 3. E também o profeta Oséias, um profeta destacado entre Israel, ou ali em Israel, fez o mesmo. Está em Oséias, capítulo de número 13 e o versículo de número 14. Segundo, no Novo Testamento, a doutrina da ressurreição foi declarada e ensinada por Jesus Cristo em seu ministério terrestre, quando ele esteve aqui há quase 2000 anos atrás. Como já citei ali em João, Evangelho, capítulo 5, versículos 28 e 29. Ela foi ensinada e reafirmada pelos apóstolos e também pelos pais da igreja primitiva. Atos capítulo 4, versículo de número 2. Em Atenas, na Grécia, Paulo pregou a Jesus Cristo e sua ressurreição. Atos capítulo 17 e o versículo de número 18. E o apóstolo São Paulo repetiu isso também para os filipenses, no capítulo 3 na carta aos filipenses, e o versículo de número 11. E também aos coríntios, onde nós lemos na primeira carta, capítulo 15, versículo 20. Aos tessalonicenses, em primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 a 16. E também perante o governador Félix, Atos, capítulo 24 e versículo de número 15. O apóstolo São João também não só relatou o ensino de Cristo sobre a ressurreição, mas ele mesmo ensinou sobre o assunto em Apocalipse capítulo 20, versículos 4 até o versículo de número 6. Terceiro, alguns exemplos bíblicos de ressurreições literais. Primeiro, no Antigo Testamento, a história dramática da ressurreição do filho da mulher sunamita, através da oração do profeta Eliseu, que está registrado em 2 Reis, capítulo 4, versículos 32 a 37. Há um caso posterior,
a esse, mais importante e muito mais impressionante. O profeta Eliseu já havia morrido e sido sepultado, e um grupo de moabitas, para fugir de uma perseguição inimiga, lançou o seu morto na cova onde estavam os restos mortais de Eliseu. E ao tocar os ossos do profeta Eliseu, o morto reviveu e se levantou sobre os seus pés. Segundo Reis, capítulo 13, versículos 20 e 21. Segundo, no Novo Testamento, os exemplos são numerosos, começando pelo ministério pessoal de Jesus Cristo. A filha de Jairo, por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículos 24 e 25. O filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, versículos 13 a 15. Seu amigo Lázaro, que muita gente conhece a história de Lázaro, que morreu e esteve 4 dias morto, sepultado, já estava cheirando mal, e Jesus chegou ali e o ressuscitou. Então, Lázaro, em Betânia, que era irmão de Marta e de Maria. Isso está em João capítulo 11, versículos 43 e 44. Ele mesmo venceu a morte, Jesus Cristo, depois de 3 dias no sepulcro. Lucas capítulo 24, versículo 6. E para confirmar sua vitória sobre a morte, alguns corpos de santos mortos anteriormente ressuscitaram e foram vistos em Jerusalém. Isso está em Mateus, capítulo de número 27, versículos 52 e 53. Então, no dia em que Jesus morreu, estes santos aqui, eu quero deixar claro, não é alguém que faz milagre, mas é alguém que viveu uma vida de obediência a Deus, separados do pecado. Então, ser santo significa ser separado do pecado, separado de tudo aquilo que não agrada a Deus. Então, estes santos, estas pessoas justas, tementes a Deus, no dia em que Jesus morreu, eles ressuscitaram e foram vistos em Jerusalém. Mais tarde, entre os apóstolos, Pedro orou ao Senhor e fez reviver a Dorcas, né? Então, o que eu disse aqui, mais tarde isso aconteceu também no meio dos apóstolos, com os apóstolos. Pedro orou ao Senhor e fez reviver Dorcas, aquela mulher que todo mundo ali gostava muito dela, né? E era uma mulher que fez muitas coisas boas em prol das pessoas. Era uma mulher bastante caridosa, de oração, e também ela fez muitas roupas, né, que nós podemos ler ali em Atos, capítulo 9, versículos 37, 40 e 41. No sentido nacional, irmãos, é em linguagem metafórica a ressurreição e renovação do povo de Israel em termos políticos, materiais e espirituais. Daniel, capítulo 4, versículos 23 a 30. Ezequiel 11
e 17. Tem muitas outras referências aqui, mas para ganhar tempo, citei apenas algumas. O cumprimento cabal da profecia relativa à ressurreição nacional acontecerá na vinda pessoal do Messias, o Senhor Jesus Cristo, como está em Zacarias capítulo 14, versículos de 1 a 5. Ou seja, quando Jesus Cristo voltar, não para arrebatar a igreja, mas quando ele voltar com a igreja para socorrer o povo de Israel, implantar o reino milenial depois da grande tribulação. Porque eu sou pré-milenista e eu acredito que eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Segundo, espiritual. Ressurreição espiritual refere-se também metaforicamente a um renascimento espiritual dos que, tendo estado mortos em delitos e pecados, como disse o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, foram vivificados espiritualmente. Romanos 6 e 4. Há, no entanto, um sentido literal dessa ressurreição no que tange à ressurreição corporal. Porém, o aspecto físico da ressurreição diz respeito aos corpos levantados das sepulturas, os quais sofrerão uma metamorfose, isto é, uma transformação do físico para o espiritual. Vão receber um corpo espiritual. Aqueles corpos que estão ali, eles já foram desfeitos, né, pela terra, mas eles vão ressuscitar. Mas no momento que eles ressuscitarem, eles vão ser transformados de um corpo físico para um corpo espiritual. Quer dizer, de um corpo limitado para um corpo ilimitado. Terceiro, ressurreição física. Precisamos distinguir esse tipo de ressurreição sob dois ângulos, que é o temporal e o escatológico. No sentido temporal, temos o exemplo de pessoas que morreram, foram sepultadas e, pelo poder de Deus, ressuscitaram e, posteriormente, voltaram a morrer. Como aconteceu com as pessoas, né? Lázaro, Talita, a Talita lá, filha de Jairo, e também Dorcas, essas pessoas que ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Agora, Jesus Cristo foi diferente, porque Jesus Cristo, ele morreu e no terceiro dia ele ressuscitou e não morreu mais, ele está vivo, sentado à direita de Deus no céu, intercedendo por cada um de nós. Tá? Então, como eu já disse, essas pessoas que ressuscitaram, Lázaro, Talita, Dorcas, por exemplo, e também aquele que esbarrou nos ossos de Eliseu lá e ressuscitou, ele também voltou a morrer. Tá? Então, no sentido escatológico, tanto os justos quanto os ímpios vão ressuscitar fisicamente. Os justos levantar-se-ão dos seus sepulcros na vinda do Senhor, ou seja, no arrebatamento. Então, quando Jesus Cristo vier para arrebatar a igreja, os que morreram salvos vão ressuscitar. Vão ressuscitar e vão ressuscitar com um corpo incorruptível, semelhante ao corpo de Jesus depois que ele ressuscitou. Este corpo não sente mais dor, não sente cansaço, não sente mais nenhuma limitação, né, que o corpo físico sente. O corpo espiritual não vai sentir.
Isto eu estou dizendo aqui dos salvos, né? Dos salvos, que vão ressuscitar quando Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Está em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 44 ao 52. E também em João, capítulo 5, versículo 29. Agora, os ímpios se levantarão não com os santos. Isso é muito importante. Não com os santos, mas no fim de todas as coisas, no juízo final. Está registrado Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 até o versículo de número 15. Ou seja, os ímpios só vão ressuscitar, no mínimo, 1007 anos depois que os justos ressuscitarem. Porque os justos vão ressuscitar no arrebatamento, antes da grande tribulação, tem 7 anos de tribulação e grande tribulação, depois da grande tribulação, 1000 anos do reinado literal de Cristo sobre a terra, e depois é que haverá, no final de tudo, a ressurreição dos ímpios para comparecerem diante do trono branco para serem julgados no juízo final. A primeira ressurreição. Qual é o tempo da primeira ressurreição? Nós podemos dizer aqui, divide-se em 3 fases distintas. A primeira fase refere-se à ressurreição de Cristo. Cristo é a primícia, né? E depois, e de muitos santos do Antigo Testamento, identificados como as primícias dos mortos. Está em 1 Coríntios 15 e 20. Mateus, capítulo 27, versículos 52, 53. Jesus e aqueles santos ressurretos são o primeiro molho do trigo colhido. É como Jesus Cristo disse: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, vai dar muitos frutos. Então, Jesus Cristo morreu, mas ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós cremos também que os que morreram em Cristo vão ressuscitar, e também os que não morreram em Cristo também vão ressuscitar, porque existe ressurreição. Embora tem uma crença, por exemplo, que não acredita na ressurreição, mas acredita em reencarnação. Mas a Bíblia não ensina sobre reencarnação, a Bíblia ensina sobre ressurreição. Jesus foi o grão de trigo que caiu na terra, morreu e produziu muito fruto. Isso está em João capítulo 12 e versículo 24. Isto é, aquele grupo de pessoas de Mateus capítulo 27, que eu já citei, versículos 52 e 53, foi a primícia, o primeiro molho. A segunda fase refere-se à ressurreição dos mortos em Cristo, na era neotestamentária, a qual se efetuará no chamamento especial por ocasião da volta do Senhor Jesus sobre as nuvens, como está em 1 Coríntios 15, 51, 52, e também 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. A terceira fase da primeira ressurreição refere-se àqueles mortos no período da grande tribulação, os mártires da grande tribulação, porque
durante a grande tribulação, muitos vão morrer, porque não vão aceitar o sinal da besta e nem vai adorar a besta. Aí eles vão ser mortos. Eles vão morrer. Então aqui eu estou falando destas pessoas que vão morrer durante a grande tribulação. Estes fazem parte da terceira fase da primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição, ela é composta só por pessoas salvas. Os salvos, todos os salvos, antes do arrebatamento, estão salvos. E também, depois do arrebatamento, que não vão adorar a besta e também nem aceitar a sua marca, também eles vão ser salvos, né? Porque alguns dizem que o Espírito Santo vai tirar da terra quando a igreja for arrebatada. Mas o Espírito Santo, ele continuará atuando na face da terra, só que de uma forma um pouco diferente, né? Quase que indireta. Essa é a realidade. Então, estes, por exemplo, que vão morrer no período da grande tribulação, refere-se ao restolho da ceifa, isto é, às respigas da colheita. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 até 11, capítulo 7, versículo 9 a 17, capítulo 14, versículos 1 a 5 e capítulo 20, versículo 4 e 5. Segundo, a natureza dos corpos ressurretos. Quais serão, ou melhor, isso mesmo, né? Quais serão a natureza dos corpos ressurretos, tanto dos salvos quanto dos ímpios. Agora, não importa como os corpos foram sepultados, se em covas, na terra, ou no fundo dos mares e rios, ou queimados, como aqueles que às vezes são cremados, né? Na realidade, os mesmos corpos mortos serão ressuscitados. No caso dos mortos em Cristo, seus corpos serão transformados, como já falamos, 1 Coríntios 15, 35 ao 38, iguais ao corpo ressurreto de Jesus Cristo. Vão receber um corpo glorificado. Segundo, a segunda ressurreição. O tempo. Já sabemos que Jesus distinguiu duas ressurreições, a dos justos e a dos ímpios. Em João capítulo 5, versículo 28 e 29, que eu falei quase no início. Alguns intérpretes entendem a ressurreição dos mortos como um só evento, num mesmo tempo. Declaram que a única distinção é que uns ressuscitam para a vida e outros para a perdição. Mas, entretanto, essa teoria é largamente refutada. Nós não encontramos, por exemplo, base bíblica para isso, para que as ressurreições aconteçam tudo de uma vez, dos ímpios e dos justos, tudo de uma vez. Vai haver fases distintas. Primeiro são os justos e depois os ímpios. Então, na verdade, o tempo da segunda ressurreição acontecerá no fim de todas as coisas, ou seja, a ressurreição dos ímpios.
após o período do milênio na terra, quando haverá o juízo final diante do trono branco, o grande trono branco, né? E segundo, a natureza dos corpos ressuscitados dos ímpios. A natureza dos corpos ressuscitados dos ímpios. Aqui agora eu vou falar sobre a natureza. Como serão estes corpos? Quanto à ressurreição, o processo será o mesmo que o dos justos. Seus corpos terão todas as partículas físicas reunidas e transformadas em corpos espirituais, mas sem qualquer glória. A semelhança dos justos, as almas e espíritos se unirão aos seus corpos sepultados para serem julgados por suas obras. Ou seja, os que morreram separados de Deus, sem entregar suas vidas para Jesus, sem fazer a vontade de Deus, morreram no pecado, elas morreram sem salvação e não tem mais retorno, não tem como mais adquirir a salvação. Não adianta rezar, não adianta orar, não adianta fazer mais nada. Acabou. O tempo que a gente tem é enquanto a gente está aqui nesse mundo aqui, né? Nesta vida física aqui é que a gente tem a oportunidade para nos prepararmos para que nós possamos partir para a eternidade salvo. Porque depois da morte não tem mais jeito, não. Não há mais possibilidade de salvação. Se morreu salvo, está salvo. Se morreu perdido, está perdido. Não tem como mudar. Então, os que vão ressuscitar, os ímpios que vão ressuscitar, depois do milênio, eles vão ressuscitar. O espírito deles e a alma vão sair do inferno transitório, intermediário, que é o estado intermediário dos que morreram sem Cristo, é o inferno transitório, ao Hades. Eles vão sair de lá, a alma e o espírito vão entrar nos corpos, o corpo vai ressuscitar, vai sair do túmulo e eles vão estar com o mesmo corpo corrupto, né? Nenhuma glória, nenhuma beleza, mas totalmente inglório, para que sejam prestadas as contas perante o Supremo Juiz, como está em aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13, Romanos 2, versículos 5 e 6, aos Hebreus 9 e 27. Terceiro, o estado final dos ímpios. Na verdade, os ímpios ressuscitarão para uma segunda morte. Os ímpios ressuscitarão para uma segunda morte. Apocalipse capítulo 21 e versículo de número 8. Porque eles vão separar de Deus e quem for lançado no lago do fogo vai sofrer o dano da segunda morte. E Apocalipse capítulo número 21, versículo 8, né, fala sobre isso. Essa segunda morte não significa aniquilamento, como algumas seitas ensinam, mas banimento da presença de Deus para sempre. 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 9. Esse banimento implica que todos os ímpios serão lançados no Guiena ou Geena, chamado Lago de Fogo. Mateus, capítulo 25, versículo 41 e 46. E lá, né, o fogo arde continuamente e há também um fogo inapagável. O tormento é eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos 10 e 11, né, nos fala sobre isso. Encerrando aqui, irmãos, a esperança da igreja, a esperança dos salvos, daqueles que estão com Cristo, que já morreram com Jesus, e os que estão vivos,
está baseada na ressurreição de Cristo. Sua morte e ressurreição são a garantia total de que ele voltará. Cremos nisso e é real, ele vai voltar. Ainda que muitos já não creem mais, mas ele vai voltar. Sua vitória sobre a morte foi com glória, triunfo e poder. E a nossa também será triunfante por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Portanto, vamos permanecer firme, confiando no Senhor, obedecendo a palavra de Deus. E você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, entrega a tua vida para Jesus, para que você possa partir desta vida para a vida eterna, porque com Deus ou sem Deus, a vida será eterna. Agora, vamos partir para uma vida eterna de gozo, paz, alegria, um descanso eterno com Deus. Ou você quer partir para uma vida eterna de sofrimento. É um sofrimento eterno ali, eterno. Se você deseja a salvação, aceita Jesus como teu Salvador, em nome de Jesus, peça a Ele perdão dos seus pecados e receba a salvação em Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, e se este estudo te edificou, comente aí, deixe seu like, ative o sininho da notificação, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus e até na próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém.